Graça e paz, povo de Deus, bom dia. Eu sou o pastor Adilson Bonfim. O projeto é Jesus na Rua. Este é o Diário da Fé e o tema é provisão. O livro de meditação é João, capítulo 5, versículo 5, e diz assim: Ali ou aí ficava um homem que estava doente havia 38 anos. E esse homem, meus amados irmãos, Jesus Cristo, nesta época, só tinha 32 anos, ou seja, esse homem tinha 6 anos a mais que ele ficava do que a vida de Jesus Cristo inteirinha que ele ficava ali. E no versículo 2 desse mesmo capítulo 5 diz assim: Em Jerusalém, perto da porta das ovelhas, existe uma piscina, um tanque, rodeado por 5 corredores com corredores cobertos. Em hebraico, a piscina ou tanque chama-se Bethesda Place. Muito bem, meus irmãos. Agora nós vamos lá para o versículo 7 deste mesmo capítulo, que diz o seguinte: Havia um homem que estava ali há 38 anos. E aí o versículo 7 diz uma coisa interessante, meus irmãos. O doente respondeu: Senhor. Agora, gente, vamos entender uma situação. Quando ele diz Senhor, não é porque ele reconhece Jesus Cristo como Senhor. Não. É porque é um costume judeu de toda vida que alguém fala com a gente, responder sim, Senhor, não, Senhor, ou Senhor. E a resposta dele foi não, Senhor. Olha só o que ele diz: Senhor, não tenho ninguém que me leve à piscina ou ao tanque. Quando a água, esta se movendo. Quando a água está se movendo, não tem quem me leve. Quando vou, chegando outro, ou por que não é outra? Porque aqui é outro homem. Já entrou na minha frente. Por quê? Por um motivo simples. Nesse tanque não encostava mulher. Tem algumas coisas que são emblemáticas lá em Israel e nós temos que compreender isso. Muitos doentes ficavam aí deitados, eram cegos, coxos, paralíticos, esperando que a água se movesse. Porque um anjo descia de vez em quando e movimentava a água. O primeiro doente que entrasse na água ou no tanque, depois que a água fosse movida, ficava curado de qualquer doença que tivesse. Meus irmãos, muitas vezes nós estamos esperando esse mover dessas águas. Nós estamos que haja algo físico. Agora precisamos compreender uma coisa muito interessante, meus amados irmãos, é que a fé move o mundo espiritual e se manifesta no físico. Aquele homem não tinha fé suficiente para ser curado. Ele não tinha essa fé. Tanto é que quando nós vamos verificar no versículo 6, quando Jesus viu o homem deitado e ficou sabendo que estava doente havia muito tempo. Então lhe perguntou: Você quer ficar curado? E aí ele veio com aquela justificativa que nós já falamos, que
Ele respondeu: Senhor, nem não tenho quem me coloque, tal, 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 tal. E aí o que que acontece? Jesus Cristo olha para ele e diz: levanta e anda. E o doente pegou, e o homem doente pegou aquela cama, que devia ser um colchonete, uma esteira, não sei. Não tinha colchonete naquele tempo, não tinha, né, mas era uma esteira, e ele estava deitado em cima de uma esteira, e ele se levantou e ficou curado. Agora vamos analisar uma coisa muito interessante aqui, meus irmãos. Você está aonde nesse texto? Como o texto aqui é de João, João estava do lado de Jesus Cristo e ele viu isso acontecer. Ou você é aquele doente, aquela pessoa que está paralítica, que está parada no ministério, que está parada com a unção guardada. Quem é você nesse texto? Porque eu quero ser João, o escritor do texto. Meus irmãos, levanta e anda. Mude a história da sua família, mude a história da vida da sua família. Creia, se envolva com Jesus Cristo, com o Espírito Santo, sabendo que Ele é galardoador daqueles que o buscam. E tem um texto aqui que eu queria estar vendo com vocês aqui, meus amados irmãos, que está lá em Números, capítulo 23, versículo 19, diz assim: Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Acaso ele fala e deixa de agir? Acaso promete e deixa de cumprir? Meus irmãos, Jesus Cristo, através do Espírito Santo que está dentro de você, é fiel e justo para lhes perdoar os pecados e purificar de toda injustiça. Cumpra o ID, meu irmão. Cumpra o ID. Nós estamos vivendo os últimos instantes desse último milênio, desse última hora. Amém, meus irmãos. Um bom dia, que Deus possa trazer alegria, saúde, paz e prosperidade na vida de vocês. E na minha também. Amém.